Olá, me chamo Ana Paula Janig, estou vice-presidente da Comissão de Direito das Crianças e dos Adolescentes. Convido vocês agora a assistirem o projeto Quartas na OAB, que recebeu os candidatos a Conselho Tutelar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Me chamo João Baptista de Oliveira Peter Júnior e apresentarei o evento desta noite. Pedimos aos presentes que ocupem seus lugares e mantenham os aparelhos celulares em modo silencioso, evitando o uso durante o evento apenas para fotos e vídeos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças. Formalmente, damos início à cerimônia de abertura do evento Quarta na OAB, 13ª edição, com o evento Eleições do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, bate-papo com os candidatos ao pleito no dia 1º de outubro, quadriênio 2024-2027, realizado pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para compor a mesa de honra, anunciamos Dr. Emanuele Moraes Ormenese Carnevale, presidente da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Dr. Rudinei Jorge dos Santos, vice-presidente da OAB, subseção Balneário Camboriú. Dr. Marcos Emerson Krisch, secretário-geral adjunto da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Ah, perfeito, perfeito. Doutor Marcos, peço a sua presença à mesa. Doutor Ramon Henrique Massaneiro, tesoureiro da OAB, subseção Balneário Camboriú. Doutora Patrícia Nicodemos Valenzuela, conselheira da OAB, seção de Santa Catarina. Doutora Bruna de Moraes Santos, delegada da CASC de Balneário Camboriú. Representando a coordenação do evento, que já está na nossa mesa, doutora Patrícia Nicodemos Valenzuela, conselheira estadual da OAB e presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Balneário Camboriú. Os ilustres convidados de honra do evento, senhor João Passos, presidente do CMDCA, conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Doutora Elaine Weiss, procuradora do município de Balneário Camboriú. Doutora Maria Helena Bittencourt, conselheira do CMDCA e presidente da comissão OAB Vai à Escola. Peço a todos da mesa que se sentem. Registramos ainda presentes em nosso evento, com os mais nobres cumprimentos, a presença das seguintes autoridades: conselheiros da subseção, presidentes de comissão, e a senhora Luciene Vieira, diretora institucional do CDL de Balneário Camboriú. Agradecemos e registramos a presença de todas as autoridades que nos prestigiam nessa noite. Por esse motivo, pedimos honrosamente que sintam-se todos como se citados nominalmente nessa cerimônia. Agradecemos ainda aos nossos patrocinadores desse evento: Shopping Atlântico, Cristofori Restaurante e Piano Bar, Boca Mafra Premium e SEAP Engenharia. Para assumir a formalidade desta noite, em nome da presidência da OAB, subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra a doutora Emanuele Ormenese Carnevale, presidente da subseção. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. É com grande satisfação que a gente recebeu a proposta desse evento pela presidente da comissão e pelo nosso vice-presidente em trazer para a Casa da Cidadania, né, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Né? A gente sabe a importância desse cargo, a gente sabe, eu atuo na área, então eu sei, meu marido já foi conselheiro tutelar, então eu sei que é uma missão que vocês têm
e eu espero que vocês, quem ganhe, cumpra ela com bastante zelo. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui, começando pelo meu vice-presidente, sempre parceiro aqui, nosso alicerce da quarta na OAB, nos outros membros da nossa diretoria, presidente da comissão OAB Vai Escola, minha, não pode dizer favorita, né, mas vamos lá. Nossa presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, conselheira tutelar, Bruna Pelacaschi. João Passos, muito obrigado pela presença, por nos proporcionar também, auxiliar na realização desse evento. Gostaria também de convidar à mesa o nosso coordenador dos conselhos, Marcelo, por gentileza, se junte a nós, você faz parte dessa equipe. Faço também um cumprimento especial às nossas amigas da ODS, Cissa, Maria Goretti, a Lu, né, o Ander, também do nosso colegiado ODS, demais membros da comissão, muito obrigada pela presença de vocês, demais advogados, todos que estão também assistindo de forma virtual. Agradeço o nosso cerimonialista da noite, que também foi conselheiro tutelar, sabe a importância desse cargo, né? Hoje advogado, assim como também a nossa geralmente cerimonialista Juanita, que também foi conselheira tutelar, foi junto contigo, né, na mesma gestão. Né? Então, assim, realmente isso só demonstra o quanto próximo é o cargo de conselheiro tutelar da OAB. Né? Então, eu acredito que seja de suma importância essa participação de vocês aqui, para que os advogados possam também conhecer, né, e levar, dentro do critério deles, né, do que eles podem assimilar para toda a população. Somos propagadores, né, de conhecimento, então é justo que a gente saiba um pouquinho mais de vocês, para que a gente possa opinar nesse pleito. Então, cumprimentando especialmente vocês, candidatos. Eu estou olhando para cá, eu acho que estão todos aqui, ou tem mais candidato por ali? Né? Sintam-se todos igualmente cumprimentados. Né? Desejo uma excelente noite, que vocês possam se sentir em casa. Né? Aqui é a Casa da Cidadania, então é a Casa da Democracia, e que a gente tenha aí saiamos daqui com a certeza de que a gente vai ter excelentes cargos, excelentes pessoas que vão estar ocupando essa função. Uma boa noite. Em nome da diretoria do projeto Quarta na OAB, da OAB Subseção de Balneário Camboriú, está com a palavra o Dr. Ramon Henrique Massaneiro, tesoureiro da OAB, Subseção de Balneário Camboriú. Muito boa noite a todos e a todas. Para ser um pouquinho mais breve, eu vou cumprimentar toda a mesa, todos os dirigentes da OAB, todos os presentes aqui na mesa, em nome da nossa querida presidente, Emanuele Carnevale, e também João Passos, amigo aí de longa data, representando muito bem hoje o UCM-DCA. Bom, gente, quero dizer que eu também tenho uma relação um pouco próxima do Conselho Tutelar, porque, como a presidente falou, a Juanita é minha cunhada, então eu acompanhei um pouquinho de perto, enfim, as angústias, né, as problemáticas, né, tudo que envolve essa tarefa, essa missão tão importante e de tanta responsabilidade que é de vocês. Porém, o meu papel aqui hoje, a minha fala, é para dizer para vocês o que é esse projeto Quarta na OAB, né, um projeto que acontece todas as quartas-feiras na OAB, às 19 horas, e que visa levar conhecimento ao maior público possível, através de painéis, debates, palestras, bate-papos, como o que nós teremos aqui hoje, não apenas ao advogado, ao estudante, ao operador do direito, mas também profissionais de outras áreas e membros da comunidade em geral. Essa é uma iniciativa com base em um dos pilares da atual gestão da OAB, que é justamente aproximar a instituição da sociedade, né, trazendo a discussão, fomentando o debate de temas importantes, né, e, de algum modo, contribuindo para o desenvolvimento social. Então, trazemos aqui sempre temas atuais, casos práticos, conteúdos relevantes que fomentam o debate e trazem informação, conhecimento, não apenas aos advogados, mas, como eu disse, a todos aqueles que se interessem pelos temas aqui debatidos. E hoje, um assunto extremamente relevante, né? O futuro da nossa cidade, o futuro das nossas crianças e adolescentes.
Então, sem maiores delongas, eu vou devolver a palavra para que realmente as autoridades no assunto e as estrelas da noite, que são vocês, falem um pouquinho nessa noite. Tá bom? Muito obrigado e um excelente evento a todos. Para discorrer sobre o evento do dia, está com a palavra a doutora Patrícia Nicodemos, presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente. Boa noite a todos. Em nome também da nossa presidente, doutora Emanuele, cumprimento a mesa e cumprimento todos aqui que estão aqui participando desse evento. Muitos não me conhecem, mas eu estou presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da nossa subseção. E aqueles que me conhecem sabem o quanto, né, que eu sempre tentei buscar essa aproximação do Conselho Tutelar e os advogados, né, que atuam na área da infância, da família, os advogados que têm esse carinho, né, pelo tema. Então, esse evento, né, eu acho bastante relevante, que é uma forma de vocês se apresentarem, e também dessa aproximação, né, que esse é o primeiro passo, né, desse quadriênio de 2024 a 2027, que eu tenho certeza aqui que será brilhante. Então, assim, é uma forma, né, de já iniciarmos, né, essa aproximação, advogados, né, e a gente sabe o papel de vocês, a importância, né, do Conselho Tutelar dentro do nosso município, e também, principalmente, o chamamento também dos advogados e também da comunidade para participarem desse processo democrático. Infelizmente, muitos desconhecem, né, que agora é dia 1º de outubro, nesse próximo domingo, estamos, né, elegendo 5 candidatos, né, que vão assumir essa árdua tarefa, né? Então, acho que cabe a cada um de nós, cabe principalmente nós, advogados, fazer essa divulgação, fazer esse chamamento. Estamos ainda em 2 dias, né, que podemos ainda fazer chamamento. Até peço, né, doutora Emanuele, se puder, o AB de Balneário Camboriú, fazer um novo chamamento, inclusive com divulgação dos nomes com os mini-currículos, né, que até conversei agora com alguns candidatos. Então, assim, a OAB está sempre de portas abertas para vocês, eu estou sempre à disposição também, e agradeço aqui também a presença do nosso presidente do CMDCA, que também tem trabalhado aí pela transparência de todo esse processo. Mas eu não vou me prolongar, porque agora o que a gente quer mesmo é ouvir vocês, né? Então, gratidão e obrigada pela participação de todos. Aí, antes de encerrar, também gostaria de agradecer a participação da minha comissão, né? Que sem elas eu sei que a gente não estaria aqui. Meninas, muito obrigada. Aquelas que também não compareceram, também minha gratidão. Antes de passar a palavra, gostaria de registrar a presença da doutora Alessã Bruna Radaelli, secretária-geral da OAB, subseção de Balneário Camboriú. Falará também sobre o evento o presidente do CMDCA, o senhor João Passos. É uma alegria estar aqui. O escritório de advocacia do meu irmão fica aqui ao lado, na 1500, anexo ao escritório dele. Eu tenho o escritório da minha empresa também, então a gente acaba compartilhando com os advogados do escritório muito durante o dia sobre a fala, né, do direito e as possibilidades. É algo que sempre eu tive bastante carinho com o pessoal ligado ao direito. Eu quero dizer já de antemão que a partir do dia 1º, no dia 2, eu inicio uma nova luta, que é para que as eleições dos conselhos tutelares, já estou conversando com alguns deputados amigos da gente, não sejam mais organizados pelos conselhos de direito. Nós temos uma justiça eleitoral e queria pedir o apoio desta entidade importante. Nós temos uma justiça eleitoral bastante estruturada no Brasil. Nós temos uma justiça eleitoral que fica nos anos ímpares, praticamente sem função, e acaba vindo para nós, do Conselho de Direito, pessoas da comunidade que fazem um trabalho voluntário, e nisso eu preciso também, já aqui, deixar meus agradecimentos às representantes da OAB, que estão lá de forma constante, fazendo esse trabalho também de forma voluntária.
fazer toda a organização de um pleito eleitoral que não é fácil. Nós acabamos, no final do pleito, contando com a antipatia de 100% dos candidatos, se não de uma forma total, mas pelo menos parcial. E você procura fazer, dentro da tua esfera de trabalho, o máximo possível para que as coisas sejam transparentes, para que as coisas não tenham um viés diferenciado, mas isso é impossível num pleito em que se disputa votos. Pela experiência que eu tenho, ao longo de 15 eleições regulares que eu acompanho, e da 4ª que eu acompanho de Conselho Tutelar, a gente não consegue ter um distanciamento necessário que teria um juiz, um promotor, para poder fazer com que essa eleição fosse o mais transparente possível, ainda mais do que já é. Quero dizer que o nosso Conselho procura, dentro de todas as suas ações e as suas medidas, ter uma transparência e fazer isso tudo de forma aberta, mas acaba sempre sobrando para quem assina os documentos no final. Nós somos em 16 conselheiros, tomamos as decisões de forma conjunta, às vezes por unanimidade, às vezes por votação, mas, no final, alguém tem que assinar esse documento, e esse que assina acaba tendo um pouco mais de antipatia do que os outros 15 conselheiros. Mas a gente sabe disso e estamos preparados para isso. Só que eu não acho que seja justo para o país, para o Brasil, que nós tenhamos uma despesa tão alta com a Justiça Eleitoral e precisamos nós fazer a organização desta eleição, se nós temos promotores, juízes mais preparados ainda do que nós para isso. Dito isso, queria dizer que nós estamos num processo eleitoral de escolha que também poderia ser feito de uma outra forma, que não pelo voto direto. E isso é importante que, principalmente, quem vai vir falar depois da gente aqui, que são os candidatos, entendam desta forma, que nós poderíamos ter feito um processo de escolha de forma indireta, e isso é permitido pela lei. Nós já fizemos anteriormente isso aqui em Balneário Camboriú, mas a gente faz a opção sempre pela votação popular, por entender de que a maioria da população precisa estar participando desse pleito. Se vocês perceberem, em todas as falas desse processo de escolha, a gente não fala em eleição do Conselho Tutelar. O tempo inteiro a gente fala em processo de escolha do conselheiro tutelar, porque ele é um processo amplo, que começa com a inscrição, e nós tivemos mais de 100 inscritos esse ano, vai para uma prova de conhecimento da legislação, porque, indiferente dele ser bacharel em Direito, que é uma das funções do conselheiro tutelar, ou ser membro da comunidade, psicólogo, assistente social, ele precisa ter um conhecimento aprofundado da legislação, em especial do ECA, do Instituto da Criança e do Adolescente, porque é o principal instrumento de trabalho dele, e, nesse processo, muitos ficam pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho. E nós, às vezes, deixamos nesse processo, mas nenhum processo é 100% justo pelo caminho, pessoas que têm um grande preparo e que, por ser uma prova, naquele dia, por algum motivo, não conseguiu atingir a nota que precisava e ficou no meio do caminho. Depois, nós temos o processo feito ainda por uma universidade, de teste psicológico, mais alguns ficam pelo caminho. E aí, nesse caso, ainda bem que ficam, porque senão nós poderíamos ter um problema mais sério ali na frente. Mas este ano, quero deixar claro que ninguém ficou no caminho por esse motivo, somente por chegar atrasado no dia do teste psicológico. Então, ficou mais alguns pelo caminho. E depois, fica mais alguns pelo caminho, ainda bem que nessa eleição também não tivemos esse problema, quando a gente faz um estudo mais aprofundado do passado dessa pessoa, ver se ela não tem nenhuma passagem policial, nenhum processo transitado em julgado. E aí, mais ao longo da história, nós tivemos 2 pessoas que também foram barradas por esse motivo. E aí, sim, nós vamos para o processo final de escolha, que é o que vai acontecer no dia 1º, com a eleição em 4 locais de votação na nossa cidade de Balneário Camboriú. É importante saber isso também, que isso é um diferencial para esse ano. Isso é um diferencial, e eu na reunião de terça-feira no Conselho, disse: olha, gente, vocês precisam nos desculpar pelo excesso de adrenalina que nós estamos nessa reta final,
e, às vezes, até a gente acaba tendo uma dificuldade de dar respostas e tal, mas nós temos 4 locais de votação. Há 2 eleições atrás era 1 local de votação. Depois nós ampliamos para 2 locais de votação, e agora nós temos 4 locais de votação, comandado pelas mesmas 16 pessoas. Mesmo número de pessoas, não as mesmas, mas o mesmo número de pessoas. Depois disso, nós temos que cada um desses locais de votação ter os mesários, e são 10 sessões eleitorais em cada local de votação. Então, nós estamos falando de 40 locais de votação, com no mínimo 3 mesários em cada um, são 120 pessoas envolvidas no processo, só para que o eleitor entre na urna e emita o seu voto. Depois disso, nós temos ainda as pessoas que vão estar montando a estrutura. Nós já estamos chegando a 190 pessoas na montagem dessa estrutura. Então, assim, é muito difícil que a gente consiga almoço, café, transporte, e ainda Balneário Camboriú, por conta da nossa lei. A nossa Câmara não conseguiu a tempo adequar a lei, daí depois a gente pediu para a Câmara de Vereadores que segurasse, porque não podia, no meio do processo, fazer uma nova legislação, que aí poderia dar uma insegurança jurídica maior ainda para os candidatos. Mas nós temos direito a 5 votos aqui em Balneário Camboriú. Então, no domingo, vocês vão votar em um bacharel em Direito, vão votar em 2 membros da comunidade, 1 psicólogo e 1 assistente social. E poucas cidades no Brasil votam 5 vezes. Eu não sei até se nós não somos a única que vota 5 vezes. Tem outras cidades que têm esse mesmo modelo de ter cargos e tal, mas vota uma vez só, você vai lá e escolhe um candidato. Por esse fator, nós tivemos um segundo problema, que é não temos urnas eletrônicas, porque o TRE disse que só disponibilizaria urnas eletrônicas se fosse um voto só, fosse apenas um voto. Como nós não temos esse costume em Balneário Camboriú, não fizemos a alteração da legislação, são 5 votos, então voto impresso. Para nos ajudar nesse processo todo, nós solicitamos toda a estrutura da Câmara de Vereadores para fazer a contagem de votos lá. Inicialmente, a Câmara de Vereadores disse não vamos ceder, porque nós precisamos que a TV Câmara não está no contrato dela passar a noite fazendo filmagem dos votos. A nossa representante da OAB ainda talvez não saiba, porque eu acabei de botar no grupo aqui, acabei de receber, antes de chegar aqui, uma ligação da Câmara de Vereadores pedindo, por favor, para agora nós fazemos lá. Porque a repercussão de não fazer lá pode ser pior do que eles terem que pagar um extra e tal para fazer na Câmara. E nós só pedimos para fazer na Câmara de Vereadores porque nós queremos mais um poder nos fiscalizando. Então, vocês vejam bem como é difícil. Algumas pessoas dizem, mas vocês quiseram fazer num local da prefeitura? Não, nós não queremos fazer no local da prefeitura, nós queremos fazer na Câmara de Vereadores, porque é um outro poder que vai nos fiscalizar e que é a obrigação daquele poder nos fiscalizar. Porque o Conselho de Direitos é um órgão do poder público, apesar de sermos voluntários, mas nós somos um órgão do poder público municipal, da prefeitura municipal. Quem fiscaliza a prefeitura municipal? O Legislativo Municipal, que estava abrindo mão desse compromisso de fiscalizar, naquele momento, por uma questão burocrática interna deles. E aí, para não me alongar muito, o servidor da Câmara ligou e disse assim, João, nós temos um parecer aqui que não pode a TV Câmara fazer isso. Eu disse, olha, gente, nos últimos anos que eu estive aí na Câmara de Vereadores, eu fazia esses pareceres. E o parecer era assim, o que o presidente quer? Quer ceder o local ou não? Não, eu não quero ceder o local. Então, se o senhor não quer ceder o local, o parecer é negativo. Se o senhor quer ceder, o parecer é positivo. Porque não tem nada legal que impeça isso. Não tem nada legal, é a vontade. Ainda bem que há tempo mudaram de ideia, nós agora estamos fazendo consulta, quero pedir para que a doutora Patrícia vote ali depois, se nós vamos ou não para a Câmara de Vereadores agora aceitar esse retorno para a Câmara de Vereadores. Por que eu estou abrindo isso aqui de forma que era uma discussão muito interna nossa lá? Porque nós estamos chegando na reta final e muita polêmica vai se causando, vai se acumulando nessa reta final. Muita polêmica. Então, é importante que todos saibam, e na frente dos candidatos, aqui na sede da OAB, que eu acho que é o local ideal, das dificuldades que nós também temos para manter e para fazer essas eleições. E baseado nessas dificuldades é que uma luta pessoal minha daqui para frente, e já conversando com alguns deputados conhecidos e tal, é que nós não precisamos daqui a 4 anos passar mais por isso, que a Justiça Eleitoral se encarregue disso,
que pegue que se tenha uma lei federal, já tenha uma resolução do CONANDA, que se transforme essa resolução do CONANDA num adendo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que isso passe a ser baseado em leis federais e não mais em leis municipais, e feito pela Justiça Eleitoral. Não dá mais para nós ficarmos nesse sistema que nós estamos de campanha eleitoral, nesse sistema de conferência de votos e tal, não dá. Nós vamos passar mais um domingo com bastante dificuldade, contando voto por voto, lá na Câmara de Vereadores, ou em outro local, porque a gente não tem uma estrutura de urnas eletrônicas, porque a Justiça Eleitoral entende que nós tínhamos que ter um único voto, e a nossa lei entende que tem que ser assim. Então, dito isso, pessoal, eu quero finalizar dizendo que eu não aceitei nenhum convite, enquanto presidente do Conselho, para participar dos debates anteriores, da sabatina da Câmara de Vereadores, porque tinha um entendimento de que não deveria estar nos locais onde se estava fazendo esse debate para estar o mais isento possível. Só aceitei vir aqui na OAB, por um pedido da doutora Patrícia, porque entendo que a OAB é justamente o local onde nós podemos sair daqui com um pensamento diferenciado, se levar para a seção de Santa Catarina, levar para a Ordem Nacional, para que a gente consiga ter mais ainda efetividade e um poderio do Estado mais presente nessas eleições dos conselheiros tutelares, né? Então, agradecer a todos, pedir para que vocês divulguem o máximo possível as eleições do domingo. É um processo importante, depois disso ainda tem um último processo que o Conselho ainda vai ter que começar a se dedicar na semana que vem, que é um curso de formação para quem ganhou as eleições e quem vai assumir depois como suplente, e que aquele que não fizer o curso também não assumirá como conselheiro tutelar. Mas nós precisamos fazer um debate muito mais amplo sobre isso, e eu queria já sugerir que a OAB pudesse, nesses momentos de quarta-feira, debater um pouco mais, em especial, sobre a função do Conselho Tutelar em Balneário Camboriú, porque quando a gente deixa esse debate esvaziar um pouco, acaba sobrando para todos nós as demandas da criança vítima de violência sexual, vítima de violência física, e acaba sobrando sempre na mão do advogado, que, de certa forma, acaba tendo que ir fazer a defesa, muitas vezes, pro bono, porque as famílias quase sempre não têm condições de fazer e de bancar um advogado, e essa disputa em nossa cidade está cada vez maior na justiça, e nós precisamos muito que a OAB esteja presente cada vez mais nesse debate, principalmente, e já deixar o convite aqui, para que no nosso curso de formação a OAB possa indicar alguém que faça lá uma fala sobre como a OAB entende que deve ser a função do conselheiro tutelar. Deixar esse convite para que a gente possa qualificar ainda mais os futuros conselheiros tutelares. Obrigado a todos. Em ato contínuo, convido a todos da mesa para que se dirijam até as cadeiras reservadas na plateia, onde poderão assistir com mais conforto à apresentação desta noite. A apresentação dos candidatos será conduzida por mim. Cada candidato terá o tempo de fala de 5 minutos. Desejamos a todos um ótimo evento. Convidamos agora, por ordem de cargo e ordem alfabética, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar para o pleito 2024-2027, para que ocupem seus espaços à mesa. Chamamos a candidata Kari Schwengber, a categoria assistente social. A senhora Luciana Ferrari, assistente social. Os candidatos ao cargo de bacharel em Direito, Cristina Amorim. A candidata Eliette Oliveira. A candidata Iná de Oliveira.
a candidata Miriam Ramoniga. Passamos agora aos candidatos da categoria Membro da Comunidade. O candidato Lico Passos. O candidato Maurício Rafael. A candidata Nádia Correia. O candidato Paulo Cavalcante. Candidato Dinho de Oliveira. Candidato Vavá da Comunidade. E ao cargo de psicólogo, a candidata Ana Gazaniga. Perfeito. Parabenizamos a todos os candidatos pela apresentação. Passaremos agora por ordem alfabética, onde todos os candidatos terão 5 minutos de fala para que possam se apresentar aos demais presentes. Começaremos agora com a candidata Karen Schwengber, categoria Assistente Social. Oi. Boa noite a todos. Eu sou a Karen Schwengber. Moro em Balneário há quase 16 anos, sou casada há quase 15. Tenho uma filha de 7 anos. Sou assistente social. Eu tenho experiência na vara da família e, logo após, já entrei no mandato em 2016 como conselheira tutelar. Já estou no meu 2º mandato. Com experiência, eu, como assistente social, embora eu não exerça a função, né, dentro do Conselho Tutelar, eu... esqueci. Não. Eu trabalho voltado à questão social, né? Identificando as vulnerabilidades das famílias nos territórios, que é a função do assistente social. Não posso fazer relatórios técnicos, porém, eu exerço os meus conhecimentos, né, adquiridos na faculdade. Na primeira gestão, tínhamos muita dificuldade, porque o CIPA hoje ele é online, né? Então, o CIPA ele era feito no papel, preenchido no papel. O que nós conseguimos estabelecer na primeira gestão foram as advogadas, né, do Conselho Legal, que, graças a Deus, assim, ajudou muito, muito, que era um problema que a gente encaminhava, né, as pessoas que precisavam de atendimento jurídico e, na verdade, não tinham assistência, né, não dava a continuidade que exatamente precisavam, né. Então, hoje nós temos, no 2º mandato, então, já foi agora instituído o CIP Online, que nós precisamos as estatísticas, né, para implementar as políticas públicas. Também não estamos conseguindo, assim, tem um pouquinho de dificuldade ainda, né, porque o sistema é um pouco complicadinho, mas, assim, esse é um objetivo nosso agora, de conseguir usar para poder identificar, assim, todas as violências que temos no município, né, e uma estatística mais verdadeira, né? Então, passo a palavra. Muito obrigado, candidata Karen. Passamos agora a palavra à candidata ao cargo de bacharel em Direito. Obrigada. Candidata Eliete Oliveira. Boa noite a todos. Eu sou a candidata Eliete Oliveira. Sou casada, sou mãe de 2 filhos, a Louise, de 7 anos, e o Benício, de 5 anos. Foram eles que me motivaram a entrar nessa luta, que eu digo que é uma luta, e uma missão. Até então, eu sou formada em magistério, sou graduada em Direito, e até eu ter os meus filhos e exercer a maternidade, porque foi algo muito sonhado, que eu conquistei, e não tinha noção do que era o Conselho Tutelar. Moro aqui em Balneário, sou natural de Foz do Iguaçu,
mas vim para Balneário desde 98. Aqui comprei casa, carro, constituí família, mas não tinha uma noção do que era o conselho, do que mesmo depois de uma faculdade de Direito, né, bacharel em Direito, eu vi que, depois, ao longo de todo o processo, eu vi que não era algo só meu. Eu vejo que as pessoas não têm conhecimento do conselho, da importância do conselho, da relevância do conselho na cidade. E depois os meus filhos, em um ato de agradecimento a Deus, devido à família muito maravilhosa que eu tenho, eu falei: Deus, como que eu posso te retribuir isso? Eu tenho filhos saudáveis, eu tenho uma família muito bacana. E foi onde, dentro do carro, eu ouvi sobre as eleições do Conselho Tutelar, pelo carro. E eu procurei saber como que era esse processo. E, na gestão passada, eu concorri, mas fui desclassificada, mesmo tendo passado na prova, entrei com ação judicial, tudo. E tive até o doutor Roger aqui, que me ajudou na ação, né, doutor? E passei por um processo. E, depois de todo aquele processo, de ver tanta politicagem nesse meio, de ver tanto desgaste, eu olhei e falei: não, isso não é para mim. Só que, passou-se um tempo, eu fui chamado para fazer as férias no Conselho Tutelar. E, lá dentro, eu falei: não, isso precisa de pessoas guerreiras, isso precisa de pessoas que realmente venham defender as crianças. Porque todo mundo sabe, uma mãe faz... Nossa, ela vira uma leoa por seus filhos. E eu quis estender esses cuidados além da minha casa, além da minha família. E, vendo no Conselho Tutelar a demanda grande, as dificuldades, foi onde eu falei: não, eu preciso estar lá dentro. E daí foi onde eu comecei a todo o processo de novo, né, nessa gestão. Fiz a prova, fiquei segunda colocada na prova, fui bem. E passei por todos os processos ali, né? E estou aqui dizendo para vocês que estou por uma missão. Confesso que teve algumas vezes que eu disse: será que vale a pena? Aí foi onde o meu marido falou: não, as crianças valem a pena, não são só os nossos. Eu vejo que está passando no cinema o filme Sons da Liberdade. Eu vejo que está em pauta no STF a lei sobre o aborto. E, nesse mesmo momento, as eleições do Conselho Tutelar, há um alinhamento para chamar a nossa atenção com relação à proteção das crianças e dos adolescentes. Não é algo só na minha casa. Eu vejo que as crianças estão passando por muitos ataques. São muitas situações que nós não vivenciamos. Eu brincava na rua, eu conhecia os vizinhos, eu tive uma infância muito bacana. E eu procuro, da melhor forma, passar isso para os meus filhos. Eu quero estender esses cuidados. Foi onde, fazendo as férias de conselheira tutelar, eu olhei e falei: gente, tinha momentos que o meu coração estava apertado. Tinha momentos que eu chegava em casa e comentava com meu esposo de como, às vezes, as situações lá têm que ter um olhar de empatia. Você tem que se colocar no lugar daquela família, daquela criança. Não é simplesmente uma vaga de trabalho, não é simplesmente um cargo. É você olhar com um olhar humanizado. É você não simplesmente colocar a lei que você conhece em prática, mas você trazer para perto, você poder aplicar as políticas públicas as políticas públicas disponíveis, né? E você ir além. O que eu gostaria que fizesse com os meus filhos? É esse olhar que eu acho que está precisando, não só no Conselho Tutelar, mas, de uma forma geral, no mundo. A gente olhar para as pessoas e se colocar no lugar delas. E, se fosse comigo, o que eu gostaria que tivesse feito? Dar o teu melhor e poder colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu dei o meu melhor no que dependia de mim. Agora eu posso dormir com a minha cabeça bem tranquila, porque eu não estou com a consciência pesada. É isso que me traz, é isso que me faz concorrer. Não é simplesmente por uma vaga de trabalho, mas é olhar e falar: não, eu posso fazer um pouco mais. No que depender de mim, eu vou ser Candidata guerreira. Eliette, seu tempo, por gentileza. Agradeço a oportunidade, gente. Muito obrigada. A candidata ao cargo de bacharel em Direito, candidata Iná de Oliveira. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente se sente muito honrado, né, de tantas pessoas inteligentes, bonitas, né, nos abrirem essa porta que é a OAB. Né, a gente fica encantado de estar aqui. Eu tenho uma história muito bonita com o Conselho Tutelar.
Eu morava em Blumenau e eu me separei em 2008. Eu costumo dizer que em 2008 foi aquele ano da tragédia, que teve muitos problemas, então eu costumo dizer que ele foi com a enchente, né? Ele foi. E não voltou mais, não me ajudou, né? Não me pagou pensão, essas coisas assim, básicas. E aí eu fui atrás dos meus direitos, dos direitos dos meus filhos. E esses direitos saíram só em 2013. Então, eu tive que trabalhar muito. Teve épocas que eu tive 3 empregos. Eram 3 crianças, uma escadinha. Né? Eu fui mãe com 16 anos. Então, com 20 anos, eu já tinha 3 filhos. Né? Eu passei praticamente a minha adolescência cuidando de filho. E foi o que me transformou nessa pessoa que eu sou agora. Eu agradeço muito aos meus filhos, porque eu pude passar muito amor para eles. Eu tinha muita juventude, eu tinha muita energia, então eu chegava em casa e ia brincar com meus filhos. Né? Além do amor que eles me transmitiam, eu podia transmitir a minha energia e a minha... Eu fui crescendo junto com eles. Foi maravilhoso. Mas, nesse decorrer todo, eu fui 3 vezes denunciada. Né? Você deixa seus filhos sozinha. Como que eu ia fazer? Né? A minha mãe também trabalhava, meus irmãos também trabalhavam. Então, eles tinham que ficar sozinhos. Né? Às vezes, ficavam 4 horas, 3 horas. Eu ia em casa correndo, fazer o almoço, dava para eles, voltava para o trabalho. Né? Às vezes, pedia uma vizinha. Vizinha, olha eles para mim. Ela olhava. Mas era eu que dava o banho, era eu que dava comida, era eu que levava para passear. Então, assim, a última vez que a conselheira esteve na minha casa, o meu menino mais velho, ele já estava do meu tamanho. Aí eles entraram pela porta e ela assim, tá, mas esses são os bebês que ficam sozinhos? Eu disse, esses são os bebês. Né? A mais novinha já tinha 7 anos. E ela olhou a casa. Eu disse, meu Deus, agora eu vou perder meus filhos. E aí eu vou ficar sem chão. Ela disse assim para mim, mãe, a gente está aqui para te ajudar. Nós não estamos aqui para levar seus filhos embora. Eu disse, tá, mas não é esse o serviço do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar não arranca os filhos das mães? Não, mãe. Nós viemos aqui para te acolher, para te ajudar e para te oferecer qualquer coisa que você precise. Então, me ofereceram casa eu já tinha, né? Mas, assim, digamos, casa, comida e roupa lavada. Pegou meu telefone, me abraçou as crianças e disse, a partir desse momento, nós estamos aqui para cuidar de vocês. Consegui roupa para eles, calçado, comida. Mãe, o que você precisa hoje? Olha, hoje eu precisava que eles fossem em algum lugar. Né? Hoje à tarde não vai ter aula, então eles vão ficar mais tempo sozinhos. Eles foram no cinema, foram no Parque Ramiro Ridger, né? Foram no psicólogo, ganharam atenção na saúde. Né? Coisas que eu pude assim, tirar um peso das minhas costas. Né? Eu tinha 3 filhos e faltava um cuidado. Então, o Conselho Tutelar ele me trouxe esse cuidado, me trouxe essa proteção. E eu entendi, naquele momento, que eu poderia, então, também fazer isso com outras famílias, com outras pessoas. Eu posso chegar na casa de alguém e dizer o que você precisa, qual é o seu problema. E foi isso também que me fez me formar em Direito. Né? Eu sou uma lutadora, eu brigo por tudo. Né? Se tu tens o direito, tu tens que brigar por ele. E se as crianças têm direito e tem pessoas que possam fazer isso, então vamos lutar, vamos brigar. Porque o que está escrito tem que ser cumprido. Os meus filhos tiveram o acolhimento do Conselho Tutelar. Eu tive o acolhimento. Então, nós temos... Aqui estamos sentados com todos adultos, todos inteligentes. Podemos fazer mais e muito melhor. Podemos assistir nossas crianças, podemos tirar eles da rua. O meu maior medo é o quê? É o mundo do crime. Eles aliciam as crianças de forma muito fácil. Por quê? Porque eles mostram coisas bonitas, coisas grandiosas. Tu não precisa estudar para ter isso aqui. E a gente tem que trazer eles de volta para nós. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, as crianças que nós assistimos todos os dias... Candidata Iná, seu tempo esgotou. Muito obrigado. Falei demais, né? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Passamos a palavra agora à candidata Miriam Ramoniga, ao cargo bacharel em Direito.
Boa noite a todos. É uma honra estar nessa casa, participando deste debate que é tão importante e salutar para a nossa comunidade. Eu ando e percebo que as falas são muito tocantes, né? Histórias de vida são muito tocantes. E se apresentar como mãe, como avó, como professora, como advogada, não é uma coisa fácil. Estar na rua e falar com um desconhecido e você querer o voto dele. E por que você quer estar nesse lugar? Quero fazer a diferença, quero fazer melhor. Eu já fui conselheira em 2009, tive algumas experiências. E, entre elas, foi necessário tirar a tutela da mãe. E foi muito difícil, enquanto conselheira, fazer aquela ação. Outra ação que foi muito difícil foi tirar um bebê também de uma mãe. O bebê estava numa situação de abstinência. E, então, com o conselho tutelar atuante e a médica que atendeu, pedimos para que ele ficasse hospitalizado mais alguns dias para que a gente procurasse a família extensa. A família extensa não tinha interesse em ficar com aquela criança, porque já tinha uma filha daquela mesma mãe, a avó não tinha condições e pediu que encaminhasse para adoção. Ainda bem que, no nosso município, nós tínhamos, então, uma rede de apoio e uma família acolhedora, que hoje eu acredito que não esteja em pleno funcionamento. Então, são por essas e outras ações que eu acho que eu tenho conhecimento, capacidade para assumir o cargo. Eu estive em várias comissões dentro da OAB, na comissão do presídio, em que vi mazelas que nem quero citar nesse lugar para não deixá-los mal. Estive também na Comissão de Direito Tributário, fazendo também alguns resgates da defesa e do contraditório, que nem sempre é possível, mas, enfim, a gente vai tentando. E, em 2010, depois de passar pelo Conselho, depois de estar fazendo algumas atividades, eu trouxe aqui, tipo, cola, mas foi num projeto do PAIS, que ainda funciona, com Paulo Passos, em que eu fui atender as crianças. E, já no momento de contação de histórias, de apresentação, eu mostrei para eles do ECA, falando que eles tinham direitos e tal. Eles falaram assim, mas o que é o ECA? Eu falei, esse estatuto aqui, você vai pegar isso, né? É isso. Fala, não, isso é a Constituição, mas fala, e isso? Não entendo nada. Eu falei, então, vamos fazer assim, vamos desenhar. E foi nisso. Então, a gente foi desenhando para que as crianças entendam e saibam o que elas têm de direito. Elas precisam saber e reconhecer o que elas têm de direito. Enquanto a gente fica querendo atender, querendo passar, não, é lá na base, é lá na educação infantil. A gente precisa que eles entendam. A partir do momento que você conhece seu direito, reconhece seu direito, você respeita o direito do outro. E foi nisso, então, atendendo essas crianças, que eu me comprometi, lá em 2010, que, diuturnamente, nenhuma criança que passasse pelos meus olhos, pela minha vida, pudesse ter o seu direito negado. Algum tipo de violação que eu não pudesse estar atuando, se não diretamente, de forma indireta, encaminhando, auxiliando, enfim. E foi nisso. Então, desde 2010, eu trabalho com um projeto social que se chama Meu Direito é Seu Direito, Meu Mundo é Seu Mundo, no qual eu levo essa palestra, essa fala, e a gente busca exatamente isso, a educação quando baseada em valores fundamentais que formam os direitos humanos. E foi com essa cartilha que eu tive a oportunidade de falar um pouco mais do direito e falar um pouco mais do Conselho. E o que eu pretendo, enquanto conselheira, na próxima gestão, se eleita for? Pretendo trabalhar com a prevenção, trabalhar nas escolas, poder falar disso realmente. Eu sei que as demandas do Conselho são imensas e não param diuturnamente, nos seus plantões também não, mas em sendo possível, em tendo tempo, quero, sim, trabalhar de forma preventiva, elucidando mais o papel do Conselho Tutelar, aproximando a comunidade do papel do conselheiro tutelar, no que for possível. E, assim, termino a minha fala, agradeço, espero que vocês tenham consciência, votem consciente. Posso falar o meu número aqui, presidente? O meu número é o 205, Miriam Ramoniga, bacharel em Direito. Estou aí no pleito, conto com o voto de vocês e com a divulgação de vocês. Podem colocar o nome de todos os candidatos, se quiserem, podem colocar o currículo de todos, mas falem das eleições, falem dessa coisa que se chama primordialmente o direito da criança e do adolescente. Obrigada e boa noite.
Passamos agora à categoria membro da comunidade. Passamos a palavra ao candidato Lico Passos. Boa noite a todos. Cumprimentando a presidente Emanuele, cumprimento os demais integrantes aqui da OAB. Agradeço a oportunidade, porque nós sempre pedimos, né, apoio, pedimos visibilidade, pedimos a ajuda do poder público, e quando temos a oportunidade, muitos se escondem atrás do conforto da sua cadeira, se escondem atrás do conforto do seu cargo, da sua atividade principal, e se esquivam da responsabilidade de botar a cara a tapa, de vir aqui debater, de vir aqui dialogar e de vir aqui construir. Eu entendo que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que está em constante evolução, em constante construção e constante transformação. Eu sou o Lico Passos, eu sou radialista na Rádio Transamérica, sou também funcionário do Hospital Ruth Cardoso, e pela experiência que nós temos lá, a gente consegue observar um pouquinho da dificuldade que é enfrentada pelos conselheiros, já os atuais conselheiros, por todos os órgãos que estão nessa batalha, que é defender o direito das crianças e dos adolescentes. Sou filho da delegada Magali, né, a responsável por trazer a primeira delegacia da mulher, da criança e do adolescente aqui para Balneário Camboriú. Tem aí uma carreira brilhante na defesa das crianças, principalmente, depois da questão dos idosos também, foi ela que implementou aqui, junto agora com a Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, essa proteção aos idosos, e a gente quer também dar um pouco da nossa contribuição, poder contribuir um pouquinho com esse órgão que é tão importante, fundamental para as políticas públicas e para a defesa das crianças e do adolescente. É um pouco contraditório, porque nós estamos aqui para defender as crianças e o adolescente, mas defender as crianças e os adolescentes é atender uma mãe, é atender um pai, é atender uma família, porque quando a gente é chamado, o pai ou a mãe já falharam, a família já falhou, a sociedade falhou e os governos falharam. Então, é muito fácil a gente apontar, oh, aquele cara não fez nada, o governo não fez nada, e eu, enquanto sociedade? Olho para a casa do vizinho, dou uma espiada em cima no muro, cutuco e digo, estão brigando. Será que eu faço a minha parte, enquanto cidadão? Será que faço a minha parte enquanto cidadã? Eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que ter, né? É um dever de todos defender crianças em situações catastróficas. Esses dias, a gente, nessa caminhada, vai conversando com muita gente, e como é impressionante quando a pessoa se sente um pouco mais à vontade e começa a abrir um pouquinho da sua vida. Quantas amigas que eu não imaginava que disseram, Lico, fui abusado aos 4 anos, fui abusado aos 5 anos, era o meu tio, foi meu avô, era um vizinho que estava sempre lá em casa. E o quanto isso mexe com a vida dessa pessoa, a gente não tem noção. Nós que realmente, talvez eu digo aqui por quem não passou isso na pele, não viveu isso, porque graças a Deus, Deus me deu pai e mães bons demais, e que me deram carinho, me deram educação, me deram correções, e me ensinaram o caminho correto da vida. Então, a gente não faz ideia do quanto, vocês com certeza têm muito mais experiência do que nós para dizer o quanto que isso pode abalar, pode mexer na vida do cidadão. A gente talvez não faça ideia o quanto um abraço, um acolhimento, uma palavra faz diferença na vida de alguém, principalmente de uma pessoa, do indivíduo, porque agora não é mais o de menor, né? Graças a Deus esse termo foi abolido do nosso cotidiano, o de menor, que já é um termo pejorativo, o de menor, já parece que é um marginal. Não é um indivíduo. É um indivíduo que tem 1 ano, 0, 3, 5, 17, um marmanjão, mas que é ainda adolescente, há 17 anos, está dentro do ECA. Então, ele tem que ser protegido igual, tem seus deveres também iguais a todos os outros. Então, eu vejo que é uma batalha muito árdua, e, com certeza, faço aqui das palavras da Miriam, as minhas também, o desejo de fazer com que o Conselho se torne ainda mais atuante. Mesmo não sabendo ao certo, né? Depois o Maurício vai poder falar um pouquinho mais, o Maurício, o Paulo, que já são conselheiros, das dificuldades, das demandas, mas eu acredito que sim, eu acho que o Conselho tem que estar nas escolas. Eu vejo que, anualmente, nós temos aquela famosa reunião de início de ano, final de ano, e eu não me recordo de ver o Conselho Tutelar.
em nenhuma reunião. Posso estar errado, mas não me recordo. E não estou dizendo aqui que é falha. Não sei se há o convite, não sei se não há, não sei se há a permissão, não sei se não há. Mas eu creio que deveria estar. Porque são situações que, quando a gente não sente... Candidato Lico Passos, seu tempo esgotou-se. Desculpa, então, muito obrigado a todos. Meu nome é Lico Passos. Quem quiser conhecer mais, @Lico Passos. Boa noite. Passamos a palavra agora ao candidato a membro da comunidade, o senhor Maurício Rafael. Boa noite a todos. Um enorme prazer estar aqui junto com vocês essa noite. E tão importante essa aproximação para que nós possamos apresentar, né, as nossas propostas e nos apresentar para vocês. Meu nome é Maurício Rafael, eu já estou como conselheiro tutelar neste momento, estou indo candidato à reeleição. E eu sempre brinco com os amigos políticos que são candidatos à reeleição, quem está candidato à reeleição não pode prometer nada, só dizer o que já fez, e é o suficiente. Então, eu quero me apresentar para vocês hoje. A minha família veio para Balneário Camboriú há 33 anos atrás. E a minha família veio para Balneário Camboriú porque a minha mãe era agredida pelo meu pai. Porque meu pai era alcoólatra. Mas nós viemos para cá e moramos junto com o meu avô e minha avó que vieram conosco. Mas a minha mãe também era alcoólatra. A minha avó também era alcoólatra. E meu avô também era alcoólatra. Então, a minha infância ela foi permeada por esse ambiente e como testemunha de violências. Graças a Deus, nunca sofri violências, né? Minha família era uma família boa, pessoas ótimas. Aquele famoso é muito bom, mas quando bebe... E a gente conhece algumas pessoas assim. Mas a minha infância foi muito boa em Balneário Camboriú. Cresci na praia, surfando, roubando fruta dos vizinhos, brincando na Mata Atlântica, porque morava no bairro das Nações, então tive uma infância boa e livre. Porque a criança, apesar das suas mazelas, encontra um caminho de alegria, um caminho de felicidade. A criança é assim, né? Mas, naturalmente, quando cresci, sempre me compadeci muito das crianças e dos adolescentes. Então, ainda jovem, logo que casei, eu me tornei capelão em uma clínica de recuperação de dependentes químicos, crianças e adolescentes dependentes e codependentes. Pude fazer um trabalho muito legal ali, junto aos adolescentes, às crianças e principalmente com as famílias. E também me tornei pastor de adolescentes da minha igreja. E estive com eles por 7 anos. Eu e minha esposa começamos o projeto lá de adolescentes na igreja. Ficamos 7 anos à frente, inúmeros adolescentes que a gente cuidava, e mais do que o ensino religioso, um ensino de princípios e valores para a vida, para que eles pudessem se tornar pessoas de bem. Quando parei de trabalhar com eles, então, eu decidi ir palestrar nas escolas da cidade. Comecei a frequentar as escolas municipais para ministrar isso, princípios e valores, e também a prevenção ao suicídio. E foi nessa época que me convidaram a fazer parte do Conselho Tutelar. E eu nunca nem pensei nisso, nunca nem sonhei. Já ajudei pessoas que se candidataram, pedindo votos e auxiliando nesse sentido, mas nunca tive essa pretensão. E quando me convidaram, eu falei, não quero. Não, mas vai, você ajuda tantos adolescentes, lá você vai poder ajudar de dentro do sistema. E fui convencido. Entrei, fui eleito, e a minha intenção, entrando no Conselho Tutelar, foi de ser o mais atuante possível, e consegui. Me envolvi em diversas lutas, né, junto à comissão da escuta especializada do CMDCA, para que a gente pudesse implementar no nosso município a escuta especializada, como conseguimos, logramos êxito, né? Ainda não conseguimos o sonho de colocar em cada escola, mas é uma bandeira que eu levanto para a minha próxima gestão, atuação, caso eu seja eleito, e quero muito isso, continuar. Fui presidente em 2021, e ali eu consegui fazer uma aproximação muito grande com a Secretaria da Educação, para que a gente pudesse estar trazendo formação para o corpo pedagógico a respeito das atribuições do Conselho, a respeito do que o Conselho pode auxiliar a escola, e fizemos palestras para o corpo pedagógico, palestras para os pais, palestras para os alunos, para que as crianças saibam dos seus direitos, para que as crianças entendam qual é o seu direito. Na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que aconteceu aqui em Balneário ano passado, eu fui eleito como delegado municipal para a Conferência Estadual, que foi em Piratuba agora, esse ano. E agora, na Conferência de Piratuba, eu pude colocar a proposta para que o ECA seja ensinado dentro da escola, na grade curricular, para que os alunos saibam dos seus direitos, as crianças saibam dos seus direitos. E, na Conferência Estadual, eu fui eleito como delegado estadual para a Conferência Nacional, que vai acontecer em novembro, em Brasília.
Então, na atuação, a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito atuando, me capacitando, buscando cada vez mais conhecimento para que pudesse atender cada vez melhor a cada pessoa que ali está. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Rafa, de 10 anos de idade, gostaria de ser atendido hoje pelo Maurício Rafael. Eu sei que eu gostaria de atender a minha família, porque a minha família era boa, só precisava de um pouco de atenção. Então, eu quero ter essa oportunidade, e por isso eu peço a vocês o voto hoje. Meu nome é Maurício Rafael, sou candidato ao cargo de membro da comunidade, número é 302. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à candidata a membro da comunidade, senhora Nádia Correia. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento. Eu me chamo Nádia Correia, tenho 48 anos, sou mãe de 2 adolescentes e eu nasci e cresci aqui neste município. Venho de uma família fui criada numa família com muito acolhimento, com muito carinho, mas financeiramente muito vulnerável. Então, os meus pais passavam boa parte do tempo do seu dia trabalhando. E nós ficávamos ali entre a vizinhança brincando enquanto crianças. E foi num desses momentos que, quando eu tinha 10 anos de idade, eu sofri abuso sexual. Depois, na minha vida adulta, já com os meus 21 anos, por 2 anos, quase 3, eu sofri violência doméstica. Sou uma pessoa, me considero muito resiliente pela minha história e busquei dar um novo sentido para a minha vida. Me preparei, estudei, sou formada em serviço social, com pós-graduação em violência doméstica. Eu digo que hoje eu estou pisando em terreno que eu desconheço, como a atuação do conselheiro tutelar, mas não sobre violação de direitos. Sobre violação de direitos, eu entendo bem. Porque, quando eu sofri violência, não existia o ECA, que pudesse me proteger enquanto criança, e nem, naquela época, os pais da gente tinham conhecimento de que tinham que denunciar aquele abuso. Na minha fase adulta, quando sofri violência doméstica, me acovardei, porque a gente, quando às vezes não conhece os nossos direitos na sua integralidade, se acovarda diante do desconhecido. E a minha intenção, se eleita for, enquanto conselheira tutelar, é trabalhar muito próximo das escolas, levando para dentro da escola o ECA, que hoje ele não é difundido nas escolas. Nas nossas caminhadas, a gente ouve muito dos próprios pais que eles não conhecem o ECA. Eles têm uma visão muito deturpada do trabalho do conselheiro tutelar. Vem o conselheiro tutelar como um inimigo e não como uma pessoa que pode ajudá-lo na violação do direito de seus filhos. Um dos direitos mais violados hoje é a educação. E é na educação, a gente tem que ter uma base familiar muito sólida para uma sociedade saudável, mas é na educação que a gente constrói o futuro. As pessoas precisam ter conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. E é na infância que a gente vai ensinando noções de cidadania, de como a gente convive em sociedade, de reconhecer quando sofremos abuso, de reconhecer quando um direito nosso é violado e de saber a quem recorrer quando há violação deste direito. Por isso, eu coloco toda a minha experiência, todo o meu amor e o direito que eu entendo que meus filhos hoje adolescentes têm. E me candidatei ao cargo de membro da comunidade para poder fazer a diferença dentro do Conselho Tutelar. Porque cada um conhece. Só quem vive dentro da sua casa é que conhece onde estão as suas goteiras, né? É o que a gente diz, né? Só quem já experimentou a violência sabe as marcas que ela deixa na nossa vida. Então, se vocês puderem, no dia 1º de outubro, escolher Nádia Correia, número 303, membro da comunidade, para estar como conselheira tutelar
e atuar com muita ética, muito comprometimento e muito respeito ao direito da criança e do adolescente. Muito obrigada pela oportunidade. Passamos a palavra agora ao candidato ao cargo membro da comunidade, Paulo Cavalcante. Eu me chamo Paulo, estou atualmente como presidente do Conselho Tutelar. Conta-se uma história que é atribuída a Abraham Lincoln, não vou poder dizer que realmente é, mas eu gostei da história. Conta que um dia ele estava na sala dele e a secretária chegou e falou para ele: presidente, tem aí uma pessoa para você atender. E disse que ele deu uma olhada assim de lado e falou assim: não vou atender. E ela: desculpe, excelência, mas qual o motivo de você não atender essa pessoa? E disse que ele puxou de novo, olhou pela fresta da porta e disse: não gostei da cara dele. Aí ela falou: excelência, me perdoe, mas passou por todos os critérios, passou por toda aquilo que seria a burocracia para ser atendida pelo senhor, e o senhor disse que não vai atendê-lo porque não gostou da cara dele. Me desculpe, mas qual o problema com a cara dele, né? Assim, que motivo por você atender uma pessoa por olhar para a cara dele e não atender? E diz que ele olhou de novo pela fresta da porta e disse assim: depois dos 50, cada um tem a cara que construiu. E eu sempre fico me perguntando que cara eu tenho construído. Eu estou com 55 anos, que cara eu tenho construído? Eu vivi a questão dos meninos e meninas de rua. Eu vivi essa realidade, eu experimentei essa realidade. Montei projeto dentro da cidade de Dourados, onde eu fazia parte. Nós tínhamos os educadores de rua que iam nos franelinhas, naquelas crianças que ficavam cuidando do carro, que ficavam como engraxates. E eu vi com os meus olhos tudo aquele mal que aquelas crianças elas sofriam com aquele tempo todo. E eu fico olhando para mim e falo assim: qual é a minha cara diante dessa situação toda? Pude participar, então, fui agente social, montamos o projeto, fui diretor da Casa da Criança, na época, que era uma casa de passagem dentro da cidade de Dourados. Tive o privilégio de acompanhar aquele processo todo, quando se teve em Brasília a questão das caravanas dos meninos e meninas de rua. Tive o privilégio de acompanhar e ver que é possível se fazer uma diferença na sociedade onde você está inserido. Então, a partir de então, eu procurei sempre me posicionar. Como é que eu posso fazer diferença? Como é que eu posso, depois, olhar para os meus filhos, olhar para a minha família e dizer assim: eu não me esquivei das responsabilidades que vieram nas minhas mãos. Eu fui diretor, então, dessa casa, tive o privilégio de trabalhar nesse projeto, fui concursado efetivo como agente social na cidade de Dourados. Depois disso, fui oficial de infância, hoje seria comissário de menor, né? Ou o contrário, comissário de menor, hoje oficial de infância. Participei nesse período todo, tive em todo o tempo que me foi possível, eu procurei estar inserido nessa realidade da política da criança e do adolescente. Fui candidato a conselheiro tutelar em Balneário Camboriú, estou aqui há 15 anos, perdi a primeira eleição, fiquei de suplente, e falei assim: preciso trabalhar mais, porque eu quero ser conselheiro tutelar. Na outra candidatura, fui candidato a conselheiro tutelar, tive 932 votos, me senti alegre, satisfeito, porque tinha sido eleito. Procurei trabalhar, procurei sempre que possível estar me posicionando, sempre olhando para mim mesmo e dizendo: como é que eu posso fazer diferença na sociedade onde eu estou inserido? Depois disso, então, sempre buscando estar inserido nos conselhos da cidade, conselho de segurança, conselho de educação, sempre procurando entender aonde estavam as raízes dos problemas, para que não simplesmente eu fosse um crítico, mas que eu tivesse também me posicionando para que eu pudesse ser parte da solução. Então, eu sou conselheiro tutelar, gosto da função que exerço, quero continuar exercendo essa função, porque eu entendo que o Conselho Tutelar, ele é o principal fiscal, zelador, aquele que está buscando realmente o direito, ao que a gente chama da prioridade absoluta, que é o que a lei diz, e que muitas vezes passa desapercebido pela maioria da comunidade. Então, minha função como conselheiro tutelar é ser este zelador, ser esse calo, muitas vezes no pé dos secretários, seja secretário de educação, seja secretário de saúde, assistência social, não interessa. Se o direito da criança ou do adolescente não está sendo mantido, eu estou ali para poder questionar, eu estou ali para poder colocar a minha posição, pelo menos, e dizer o seguinte: eu, como conselheiro, não vou permitir que isso aconteça. Então, muitas vezes a gente acaba tendo alguns desgastes, mas eu digo que faz parte porque o meu olhar é se verdadeiramente o direito da criança e do adolescente está sendo
protegido. A gente sempre tem o privilégio de contar com a OAB, né? Muito obrigado, doutora Manoele, doutora Patrícia, né? Muito obrigado pela parceria que a OAB tem com o Conselho Tutelar, muito obrigado porque nós lutamos uma mesma causa, e eu tenho certeza que nós vamos nos olhar no espelho e dizer assim: eu tenho construído uma cara que defende o direito da criança e do adolescente, eu tenho me posicionado para que cada vez mais e mais as mazelas sejam diminuídas. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabenizamos a todos os candidatos pela belíssima apresentação. Agora, realizaremos algumas perguntas aos candidatos, elaboradas pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Serão sorteadas, ao total, 5 perguntas a serem realizadas a 5 candidatos, também sorteados, que terão tempo de 2 minutos cada para a resposta. Ressalta-se, caso seja da sua preferência, o candidato poderá se recusar a responder a pergunta, passando para o próximo sorteado. Peço à presidente Patrícia que me auxilie, por gentileza. Iremos começar pela pergunta e, na sequência, iremos sortear o candidato. Primeira pergunta. Os conselheiros tutelares têm autonomia para requisitar serviços de qualquer área do poder público, em especial da educação, saúde, assistência social e assistência jurídica. Na sua opinião, onde se encontra a maior dificuldade do conselho tutelar para tomar medidas de proteção? Candidato sorteado para responder essa pergunta, candidata Kari Schwengber. A senhora tem 2 minutos para a resposta. Bom, na minha visão, né, no dia a dia, eu vejo que a maior dificuldade é relacionada à educação, principalmente vaga em creche, né? Porque assim tem muita criança que as famílias chegam lá no conselho porque tem uma fila de espera grande, né? E no caso a gente faz encaminhamento, né, para as advogadas e elas acabam fazendo o encaminhamento judicial para vagas individuais, né? Então assim tem muita criança que tem o direito à educação, tem o direito de estar numa escolinha, né? Independente se está com 1 mês, se é bebê, se está com 2, 3 anos, né? Porque a obrigatoriedade são 4 anos, né? Dependendo da data corte. Então, assim, antes disso, também tem esse direito de conviver com os coleguinhas, de aprender, socializar. Então, assim, essa é uma situação que, para mim, eu vejo que tem maior dificuldade. Os demais encaminhamentos têm sucesso. Encaminhamento para atendimento psicológico, requisitar serviço médico também, porque, assim, algumas vezes existe o profissional, o psiquiatra, o neuropsiquiatra, e às vezes não tem. Então, assim, precisa fazer uma manobra, às vezes até judicial, requisitar o Ministério Público para que essa criança ou esse adolescente ele tenha o atendimento médico para que ele não seja prejudicado, né? Então, eu acho que no meu dia a dia, assim, o que eu vejo é que tem mais dificuldade mesmo a questão da educação, que é a vaga em creche, né, para as crianças pequenas, né, antes de 4 anos, e a questão de saúde também. É isso. Muito obrigado, candidata. Segunda pergunta. Os conselheiros tutelares não trabalham sozinhos, mas em parceria e de forma integrada com diversos órgãos. Na nossa cidade, existe uma rede de apoio, inclusive para a proteção às crianças e adolescentes, que contribui para que os encaminhamentos realizados pelos conselheiros tenham resultado positivo. Entre os parceiros disponíveis, existe algum que seja direcionado especificamente à criança e adolescente? Algum dos candidatos tem algum projeto que possa ser desenvolvido nessa gestão? Sorteado é o candidato Maurício Rafael.
Olha, em Balneário Camboriú nós temos uma rede muito atuante. Todas as secretarias são muito atuantes nesse sentido de garantir o direito da criança e do adolescente. Porém, a gente percebe que existe uma grande debilidade na falta de entendimento e conhecimento das atribuições do Conselho Tutelar. Então, as instituições e os órgãos públicos, eles acabam invertendo a determinação legal e eles passam a requisitar o serviço do Conselho Tutelar, ao invés do Conselho ser um órgão que requisita o trabalho deles. Então, às vezes, um órgão nos encaminha, nos informando a situação que aquela família está vivendo e solicitando a solução para o Conselho Tutelar. E a gente tem que devolver, dizendo assim, que bom que você sabe que a família está com problema, qual ação o seu órgão vai tomar? Porque, às vezes, o órgão que encaminha seria o próprio órgão a resolver aquela situação. Então, eu sempre digo que a rede está furada. Porque toda vez que qualquer situação de criança ou adolescente chega no Conselho Tutelar, alguém falhou. Seja a família, seja o Estado, seja a sociedade. Então, o que nós precisamos para que seja efetivo o atendimento da rede é a capacitação da rede em relação às atribuições do Conselho Tutelar e, principalmente, em relação ao ECA, principalmente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, nessa gestão, particularmente, tentei me aproximar ao máximo de todas as secretarias e dos órgãos, justamente para desmistificar essa atuação do Conselho e para explicar, para ilustrar, para ensinar para as secretarias e para os órgãos qual a real função, as atribuições e qual é o fluxo da rede de atendimento. E a gente conseguiu lograr êxito em algumas secretarias, em outras menos. Ainda existe um árduo trabalho a ser feito, mas para a próxima gestão é o desafio de formar, capacitar a rede. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, candidato. A próxima pergunta. Quando a diretora de uma escola sabe ou percebe que está acontecendo um possível abuso sexual com uma criança e ela não comunica o Conselho Tutelar para as devidas providências, quais as consequências para essa diretora? Para responder, candidata Eliete Oliveira. Essa diretora, ela pode responder uma ação administrativa, a princípio, né? Porque ela tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar. Ela tem o dever de comunicar, já que, por ser uma... Fugiu a... Por ela estar, não vou dizer o nome, mas por ela estar envolvida, né, na educação, ser uma gestora de um colégio, ela tem que comunicar ao Conselho Tutelar, que é o órgão que vai tomar as devidas providências, né? Vai comunicar aos outros órgãos e ela pode responder sim. Muito obrigado, candidato. Quarta pergunta. Qualquer cidadão pode acionar o Conselho Tutelar e fazer uma denúncia anônima. Qual a forma mais efetiva para realizar a denúncia para que seja averiguado? Candidato Lico Passos. Boa noite. Então, eu acredito que toda denúncia que envolva crianças e adolescentes, ela tem que chegar ao Conselho Tutelar, seja da forma com que o cidadão achar, porque muitas vezes, é como o conselheiro Maurício Rafael falou, há um entendimento distorcido, às vezes, da realidade do órgão e das funções do órgão. Muitas vezes, essa denúncia é feita através da polícia, muitas vezes, essa denúncia é feita através de um hospital, onde a criança chega já violentada, e aí sim que vai ser acionado ao conselho, aí sim que vai se tomar as devidas providências, né? Eu vejo que o Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar e o órgão, o Conselho Tutelar, ele tem que ser o primeiro órgão a ser acionado, claro que dependendo da situação. Obviamente que uma situação de estado de saúde, uma situação assim, obviamente você vai procurar um atendimento médico
e, posteriormente, sim, todo o acompanhamento do Conselho para que ele possa preservar e acompanhar toda essa situação. Eu vejo hoje que o Conselho, se eu não estiver enganado, diz que denúncia, tem o plantão 24 horas, então isso é até uma falha nossa, que muita gente nem sabe que existe esse plantão de 24 horas do Conselho Tutelar, então é uma falha enquanto sociedade nossa, enquanto governantes, a gente não ter isso exposto e de conhecimento de todos, que é o Conselho Tutelar que tem que estar junto a essa criança, que tem que estar junto a esse adolescente. Então, eu não falaria aqui qual que é a melhor maneira de se chamar o Conselho. Tem o plantão, deveria ser imediatamente o plantão, ou através dos órgãos de segurança, os órgãos de saúde que estão envolvidos neste caso, que estão envolvidos nesse primeiro atendimento à criança e adolescente, imediatamente eles têm que fazer esse comunicado ao Conselho, para que o conselheiro possa estar junto e permanecer junto no atendimento dessa criança, até que tudo seja devidamente Candidato solucionado. Lico Passos. Obrigado. Obrigado. Quinta e última pergunta. Ocorrendo uma situação com uma criança que está em situação de vulnerabilidade, na madrugada, qual o procedimento? Candidato Paulo Cavalcante. Ocorrendo uma situação com uma criança que está em situação de vulnerabilidade na madrugada, qual o procedimento a ser tomado? O Conselho Tutelar, quando ele é acionado, então a primeira questão é ele fazer esse diagnóstico da situação. Ele foi acionado pelo quê? Por quem ele foi acionado? Qual a situação que está ocorrendo, né? Muitas vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar ele é um órgão que trabalha com a questão da urgência. Existe uma urgência na realização do trabalho do Conselho Tutelar, mas, a princípio, quem que deve ser chamado? São os que trabalham com a urgência, que é o quê? Que é a polícia, que é o SAMU, que é... Aqui nós temos um trabalho excepcional, que é a questão dos abraços, um adolescente que está tentando um suicídio, alguma coisa assim. O Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção. Então, depois que ele chegou a denúncia até ele, então ele tem que avaliar qual é a medida de proteção que vai ser aplicada. Se for um ato extremo que tem que ter um acolhimento, então o Conselho Tutelar ele vai se manifestar nesse sentido. Mas é muito importante que o conselheiro tutelar ele saiba fazer essa primeira leitura. E a segunda questão, que eu acho que é tão importante quanto, é ele saber qual o encaminhamento que ele vai dar, qual é o órgão que vai garantir o direito de maneira imediata, qual é o fluxo daquela denúncia que ele recebeu, de que maneira ele tem que se pronunciar, de que maneira ele tem que se posicionar. Tá? Então, é muito importante que o conselheiro tutelar conheça todo o sistema de garantia de direito. É muito importante que ele não saia correndo simplesmente para ir atrás daquela denúncia, mas que ele saiba fazer a leitura e saber se posicionar frente à questão do sistema de garantia de direito. Eu quero deixar bem claro que eu tive uma infância muito boa, sou casado, tenho 3 filhos e, graças a Deus, assim, toda a minha experiência é muito positiva. E eu quero pedir o teu voto. Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade. Eu me chamo Paulo, sou candidato a membro do Conselho Tutelar, membro da comunidade, e eu quero pedir o teu voto, quero pedir o teu empenho, quero pedir que você possa multiplicar esse meu pedido. Candidato Paulo. Obrigado, João. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de darmos início ao encerramento, a pedido da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, vou discorrer algumas palavras.
Então, só para que fique gravado e registrado, o Disque 100 é o canal imediato para denúncia. Mesmo que na hora não lembre o telefone de plantão do Conselho Tutelar ou a quem recorrer, o Disque 100. Claro que o 190 sempre ajuda, mas o Disque 100 cai direto na sequência para o Conselho Tutelar. E agora, ouvindo uma fala, acho que pode perguntar também, Google, aonde eu denuncio o abuso? Google, me fale como que eu saio disso. Obrigada. Boa noite a todos. Em nome da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, gostaria de colocar alguns pontos muito importantes que fazem parte da relação entre OAB e Conselho Tutelar. Acredito que alguns já me conheçam, fui conselheiro tutelar no quadriênio 2016-2019, e quando entrei no Conselho Tutelar, existia uma certa distância entre o Conselho e a Ordem dos Advogados. Com muito trabalho, muita aproximação, nós conseguimos unir forças em prol das crianças e adolescentes do nosso município. E esse trabalho vem sendo desenvolvido há muito tempo. Fiz parte da implementação do Conselho Legal dentro do Conselho Tutelar, que é totalmente indispensável. Ao nosso ver, acreditamos que o Conselho Legal deveria estar todos os dias dentro da sede do Conselho Tutelar. Eu, enquanto fui conselheiro tutelar, eu poder presenciar e poder sentir quanto é importante a presença de um advogado dentro da sede do Conselho Tutelar. O quanto facilita a vida do conselheiro. Uma pessoa que tem o poder juridicamente para poder buscar aquele direito fora da nossa sede, o que às vezes está longe da alçada de um conselheiro tutelar. Então, é muito importante, e nós prezamos aqui por essa parceria, e gostaríamos muito que os senhores candidatos, ao enfrentarem os próximos 4 anos, sintam-se à vontade para estar também solicitando a nós, para estar fortalecendo essa parceria entre a OAB e Conselho Tutelar. Eu sei que não é fácil, os senhores agora estão aí como candidatos, é uma atribuição de extrema importância para a nossa sociedade, né? Costumam dizer e costumam até perguntar qual a função de um Conselho Tutelar, o que faz. Podemos dizer que é um poder absoluto em relação quando se trata de criança e adolescente. É um poder muito bonito, um poder muito grande que se tem numa mão. Então, nós temos que continuar lutando, continuar brigando, e é isso que a OAB, é isso que o Conselho Legal, gostaria que os senhores continuassem, e para que isso, contem com o nosso apoio, contem com a nossa parceria, contem com a OAB, de todas as comissões, e, enfim, de todos os advogados aqui presentes. Muito obrigado. Perdão. Senhoras e senhores, finalizamos o presente evento com a seguinte citação. Toda criança ou adolescente tem direitos legais e proteção plena. A garantia está na lei, mas a aplicação e a efetividade depende de nós adultos, que criamos, participamos ou executamos as políticas públicas. Valmário Silva, escritor e filósofo. Agradecemos a presença de todos e a participação dos organizadores e candidatos ao Conselho Tutelar. E convidamos agora, para que seja entregue o certificado de participação a todos os candidatos, iremos chamar os membros da Comissão da Criança e do Adolescente para entregar. Começaremos, então. Gostaria de chamar aqui a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Patrícia, que entrega o certificado à candidata Kari Schwengber. A doutora Ana Paula Yanning entrega o certificado à candidata Eliette Silva de Oliveira.
Convidamos a doutora Helena Toniazzi para entrega do certificado à candidata Iná Moraes de Oliveira. Convidamos a doutora Maria Helena Bittencourt para entrega do certificado à candidata Miriam Ramoniga. Convidamos a doutora Thaís Yanning para entrega do certificado ao candidato Leandro Inácio Passos. Aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui assim. Não guardo. Gostaria de chamar para a entrega do próximo certificado a doutora Alessan. Ao candidato Maurício Rafael Moreno Coelho. Convidamos a doutora Claudimara para entrega do certificado à candidata Nádia Roberta Correia. E para a entrega do último certificado, a nossa queridíssima presidente, doutora Emanuele, ao candidato Paulo Edson Cavalcante de Oliveira. Em nome da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, organizadora do evento, gostaríamos de chamar todos para que possamos fazer uma foto coletiva de todos os presentes, todos os candidatos.
Deixa eu encerrar. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. A OAB, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção de Balneário Camboriú, agradece a presença de todos. Uma salva de palmas. Você acabou de assistir mais um Quarta na OAB. Meu nome é Ramon Massaneiro, estou diretor tesoureiro. Faço o convite para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e acompanhe os nossos próximos episódios do Quarta na OAB.